Fala, meus papirandos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe uma amiga minha, ela é enfermeira, Franciele Silveira, especialista em estética, especialista em oncologia, foi o primeiro lugar no concurso público federal, que é a Rede EBSER, e hoje eu vou entrevistá-la e trazer as maiores dúvidas dos concurseiros aqui e contar um pouquinho da história de vida dela. Fica nesse vídeo, se você gostar, deixe seu curtir. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente responde assim que der. Fran, conta pra gente um pouquinho, se apresenta aí um pouquinho pra nós, que eu vou começar a perguntar pra você umas perguntinhas aí importantes pro ramo de concurso público. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer ser entrevistada por essa amiga tão incrível e tão especial que é a Milene. O meu nome é Franciele Silveira, eu sou enfermeira, me formei em 2012. E depois disso eu fiz especialização em enfermagem do trabalho, em enfermagem oncológica e agora eu fiz enfermagem em estética. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória, como foi a minha vida, né, até chegar aqui onde eu tô. Atualmente eu sou concursada federal pela EBSER no Hospital de Clínicas de Uberlândia e eu estou como enfermeira especialista em oncologia pelo concurso. Vamos começar aqui então com a preparação inicial. Fran, conta pra gente qual foi o primeiro passo que você deu ao pensar em estudar para um concurso público? Então, gente, eu me formei em 2012 na Unipac de Barbacena e desde então eu sempre trabalhei por contratos em prefeituras. E sempre foi uma instabilidade muito grande, né? Porque quando você trabalha por contrato, você fica insegura, sem contar que são salários baixos, uma carga de trabalho muito alta, uma responsabilidade muito grande. E principalmente em cidade pequena ainda tem a questão política, né? Que você precisa apoiar tal candidato ou não, ou você corre o risco de perder seu emprego. E tudo isso foi me fazendo não querer mais ficar nesse mundo. E aí eu decidi que eu precisaria passar num concurso. Então esse foi o meu primeiro feeling, assim. Eu falei, preciso fazer alguma coisa diferente disso. E aí comecei a procurar por concursos. Em 2015 eu descobri a EBSER. Alguém me falou que tinha um concurso bom, que era federal, e aí eu descobri a EBSER. E aí eu fiz o meu primeiro concurso para a EBSER, fiz para enfermeira generalista, fiz a prova em Belo Horizonte e não passei, não estudei, não passei, fui muito mal. E aí falei, tudo bem, não tem problema. E aí eu, estudando mais sobre a EBSER, descobri que a EBSER tinha vagas para especialistas e para oncologistas. E sempre foi o meu sonho trabalhar com oncologia. Eu falei, opa, vai ser esse concurso que eu vou passar. E coloquei na minha cabeça que seria esse concurso. Só que eu ainda não tinha feito a pós de oncologia. Então, eu comecei a fazer a pós de oncologia em 2017, terminei em 2018 e logo depois que eu terminei a pós, já fiz o meu primeiro concurso para a EBSER como especialista, que foi... Eu fiz o concurso nacional para Uberaba, passei em terceiro lugar na prova escrita, mas só tinha vaga de cadastro de reserva. Então, eu fiquei muito bem colocada, porém não fui chamada. Não chamou, eu acho que não chamou ninguém desse concurso. E aí eu falei, não tem problema, vão ter outros concursos. E aí continuei estudando assim, né? Dando umas olhadinhas no material, mas falei, vou continuar persistindo e vai ser de certo que eu vou passar. E aí, quando foi em 2019, lançaram um novo edital para concurso EBSER nacional, e aí eu fiz para enfermeira oncologista de Juiz de Fora. Também não tinha nenhuma vaga, era só cadastro reserva, e fiz para enfermeira oncologista de Uberlândia. E aqui tinha vaga, e a EBSER tinha acabado de assumir o hospital de Uberlândia, então eu falei, vai ter muita vaga. Só que eu falei, vou precisar estudar muito, porque a EBSER tem uma questão que é você ganha um ponto a mais depois da prova. Você ganha um ponto por cada ano de experiência que você tem na área, e eu não tinha nenhum ano de experiência em oncologia, e ganha 3 pontos para doutorado, 2 pontos para mestrado e 1 ponto para especialização. Então eu só tinha especialização. Eu falei, eu vou ter que passar muito bem na prova, porque a galera vai ter muita gente que vai passar na minha frente. E aí eu comecei a minha saga de estudar.
Sobre estratégias para concurso público. Conta pra gente qual que foi o método que funcionou para você, se foi videoaula, se foi resumo, se foi questões, o que você mais utilizou nessa preparação? Bom, quando lançou o edital do concurso de 2019, o edital de 2019, né, que seria o concurso nacional, e o concurso de Uberlândia, eu comecei a me preparar. E aí eu falei, agora eu vou ter que aprender a estudar. E aí, pra mim, o que funcionou foram videoaulas, mas eu sempre assistia as videoaulas com um caderninho do lado, e aí eu ia assistindo as aulas e fazendo um resumo das partes que eram mais importantes pra mim, pelo menos do que eu achava que seria importante pra eu estudar. E aí eu trabalhava num PSF, trabalhava de segunda a sexta, de 8 às 5 da tarde, então era muito cansativo. E era de uma cidade do lado de onde eu morava. Então eu gastava 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar. E aí eu estudava todas as noites, pelo menos 3 noites na semana eu estudava. E pelo menos 3 finais de semana de 4 do mês. E aí, sempre que eu ia pro meu trabalho, que eu voltava, eu colocava também videoaula no YouTube das coisas que eu tinha mais dificuldade. Geralmente, para eu ir ouvindo apenas, eu sempre escolhia alguma matéria específica da enfermagem, que era mais fácil eu dirigir e entender o que estavam falando. E aí eu colocava no YouTube, colocava no som do meu carro e ia e voltava ouvindo as videoaulas. E isso para mim foi o que funcionou, assim, porque a minha memória fotográfica é muito boa. Então, eu entendi isso e comecei a utilizar essa técnica. Então, eu assistia videoaula, mas ao mesmo tempo eu ia pausando as videoaulas e anotando as coisas que eu achava que seriam importantes. Ao final da videoaula, eu lia o que eu tinha anotado e aí eu já ia para a próxima coisa. Só que todos os dias eu ia e voltava do meu trabalho ouvindo videoaula. Então, eu estudei dessa forma, para mim foi o que funcionou. É um pouco mais demorado, porque essa questão de anotar é demorado, mas para mim é o que eu gravo e tem coisas que eu estudei para a prova que eu lembro até hoje, porque de verdade para mim é o que funcionou mesmo. Materiais didáticos. Fran, conta pra gente quais foram os materiais didáticos que você utilizou para passar no concurso. Foi mais videoaula? Você estudou por algum cursinho específico? Usou mais livros? Fez mais questões, mais apostilas? Como foi? Não, eu não comprei nenhum cursinho específico. Eu estudava por vídeos avulsos no YouTube, porque eu também priorizei de procurar professores sobre cada matéria que tivesse uma didática que fosse compatível com o meu entendimento. Então, por exemplo, eu assisti várias aulas de português de vários professores diferentes. E aí eu peguei a professora que eu mais gostei da didática, que funcionaria para mim. Comecei a assistir todas as aulas de português dessa professora. E aí eu fiz a mesma coisa com conhecimentos do SUS. Comecei a assistir várias aulas e aí defini um professor que eu gostei mais da forma como ele estava passando o conhecimento. Comecei a assistir a aula desses professores. E assim eu fiz com todas as matérias. Raciocínio lógico sempre foi a minha maior dificuldade. Eu achava super difícil, confuso, difícil de entender. Eram umas lógicas que para mim não tinha lógica nenhuma. E aí eu comecei também a procurar, porque tem muita coisa no YouTube de graça. E eu fiz assim, comecei a procurar e achei 2 caras muito maravilhosos. Eu acho que eles são do Matemática para Passar. Eles tinham umas regras assim, que era uma regra. E o cara falava, use essa regra para fazer a tabela verdade. Era uma tabuada da tabela verdade, não lembro muito bem mais, mas era alguma coisa assim, e para mim funcionou muito. Então, assim, cada matéria eu estudei por um professor diferente, ou às vezes por mais de um professor, mas todos que tinham uma didática que para mim funcionaria, que era mais fácil para eu entender e para eu gravar. Então, eu fazia isso, e aí eu sempre também pegava provas anteriores, da mesma banca, de outros concursos, e no final eu sempre resolvia provas. E aí isso foi me dando uma paz, assim, de como é que isso era cobrado, e esse foi o meu método de estudo. Resiliência. Fran, conta pra gente como você lidou com a sua pressão emocional de estudar para um concurso público, trabalhar ao mesmo tempo, se você teve algumas reprovações, se isso te desmotivou de alguma forma ou se, pelo contrário, fez você ficar mais forte atrás da sua aprovação. Nossa, eu tive muitas reprovações, assim, eu acho que como todo mundo que estuda para concurso,
Ninguém vai passar de primeira, ou raríssimas pessoas vão conseguir passar de primeira. É realmente difícil. Então eu tive muitas reprovações e todas elas me tornaram mais forte para eu persistir em busca do que eu queria para minha vida. Não é fácil trabalhar e estudar. Chega no fim do dia, tem dia que você está exausto, você não tem força. E aí nesses dias, para mim, era importante priorizar o meu descanso. Por quê? Se eu não priorizasse isso, eu ia ficar ali horas estudando, não ia conseguir absorver nada do que estavam tentando, do que eu estava vendo, do que eu estava tentando aprender, e não iria descansar. Então no dia seguinte eu estaria mais cansada do que o normal, não teria aprendido nada e ainda teria perdido meu tempo. Então os dias que eu precisava descansar, eu descansava. Os dias que eu sentia necessidade de ver a minha família, eu priorizava em ver a minha família, porque eu não morava na mesma cidade que eles. Então, pelo menos um fim de semana do mês eu priorizava ir para casa, ficar com os meus pais, com os meus irmãos, fazer coisas que eu gosto, sair com os meus amigos, conversar, ir em algum barzinho. Então, assim, isso para mim era inegociável, porque eu sabia que eu precisava desses momentos de descontração para eu voltar ao meu foco ainda mais forte do que no início. Então, não é fácil, é importante que cada um descubra o que é importante para si, porque a gente precisa desse apoio, a gente precisa dessa rede forte para a gente não desistir, porque os motivos para desistir, na maioria das vezes, são maiores do que os para continuar tentando. Mas quem não desiste é quem consegue uma vaga. Quem não desiste é quem conquista o tão sonhado sonho. Pergunta que não quer calar. Hoje, o concurso público mudou a sua vida? O concurso público, sem dúvida nenhuma, mudou para muito melhor a minha vida. Ele me deu segurança, ele me deu estabilidade, ele me deu um bom salário, ele me deu o emprego dos meus sonhos, porque até então o meu maior sonho era trabalhar com oncologia. Então aqui, hoje eu sou como enfermeira especialista, eu só atuo dentro da área da oncologia, então eu até posso rodar dentro do hospital, mas vai ser sempre no setor de oncologia. Então isso para mim é muito gratificante, assim, nos dias que eu tô mais desanimada, nos dias que eu tô mais triste, nos dias que tá chovendo, que tá frio, o que me motiva é saber que eu tô levantando da cama para fazer o trabalho que por muitos anos foi um sonho para mim. Então isso é super gratificante, isso é maravilhoso, sem contar a questão salarial, tempo e durante, né, no final já, quando eu assumi o concurso, eu já tinha iniciado a minha pós de estética. E aí a minha pós-estética era em BH, e aí a logística toda ia mudar, porque eu tava mudando para uma cidade muito mais longe, né, de Belo Horizonte, eu não sabia como é que eu ia fazer, mas eu nunca pensei em desistir da estética. Eu falei, eu vou conseguir conciliar as duas coisas, principalmente agora que eu tenho mais tempo, né, para poder estudar mais, me capacitar mais e ser uma excelente profissional na estética, que hoje é a minha grande busca, assim como por muitos anos foi o concurso. Hoje é ser uma profissional de destaque nessa área, que é a minha nova área. Então, eu assumi o concurso e tive muito mais condições de terminar a minha pós com qualidade. Então, eu conseguia ir em Belo Horizonte com mais facilidade do que quando eu estava do lado de Belo Horizonte, porque aqui eu tinha mais tempo. Então, foi corrido, eu não sabia como é que eu ia fazer, mas deu tudo certo. E assim, no início do ano passado, eu tinha colocado como uma das minhas metas terminar a minha pós de estética até agosto. E eu terminei ela em junho. Então, assim, foi um presente enorme para mim. Eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa de mim, porque não é fácil, mas desistir não é uma opção. E eu achava que passar no concurso era difícil, até eu tentar começar a empreender. Empreender é muito mais difícil que passar no concurso. Mas é isso, assim, é um passo de cada vez, um dia de cada vez, e dá tudo certo, gente, tudo certo. Gente, para finalizar então, a Fran contou muita coisa legal aqui pra gente. A gente vai partir para uma dica específica. Então, Fran, se você pudesse falar alguma coisa para o concurseiro que está assistindo esse vídeo, qual conselho você deixaria? O conselho que eu daria para qualquer pessoa hoje, não só para os concurseiros, mas para todos os sonhadores, é: acredite em você, acredite no seu potencial, faça a sua parte, faça tudo o que você for capaz de fazer, sem prejudicar ninguém, sem passar por cima de ninguém. Não deixe que as pessoas que não sabem da sua vida duvidem da sua capacidade. Não permita que a maldade alheia seja capaz de te afetar
a ponto de cessar os seus sonhos, de te impedir de se imaginar na onde você quer estar. E isso é muito importante. Estuda, batalha, luta e se imagina fazendo o que você está estudando para fazer. Se imagina dentro da profissão, se imagina concursado, se imagina lá, se imagina trabalhando. Por muitas vezes eu me imaginei aqui dentro do hospital. Muitas vezes eu me imaginei trabalhando onde eu estou trabalhando agora. E assim, a gente consegue, a mente tem poder. Os sonhos sonhados de coração, eles estão aqui para serem realizados. Então, confie em você, confie no seu potencial, faça a sua parte, acredite e busque. Nunca, nunca, nunca desista. Esse é o segredo para conquistar tudo que você quer. Então é isso, gente. Esse vídeo foi para mostrar para vocês um pouquinho da história da Fran, que é enfermeira também, assim como nós, trabalha, estuda, tem as suas dificuldades na vida e ainda conseguiu ser aprovada em primeiro lugar no concurso. Trouxe aqui uma informação importante para cada um de vocês que está nessa estrada de concurso público. É muito legal quando a gente conhece pessoas que estão correndo atrás como nós, pessoas que são esforçadas, corajosas, persistentes, disciplinadas, assim como ela também, eu e os outros concurseiros e concursados que estão aí. É muito bom quando a gente compartilha essas informações para que a gente possa melhorar naquilo que a gente está errando e para que a gente possa se motivar também. A Fran vai deixar aqui o Instagram dela, vai falar um pouquinho do trabalho dela como esteticista. Quero agradecer muito pelo convite, por poder contar um pouquinho da minha história, das minhas batalhas, das minhas lutas. Estou muito feliz e muito lisonjeada com esse convite, porque Milene é uma pessoa incrível, que me ajudou muito o tempo que teve aqui em Uberlândia. Ela é muito foda com muita coisa, ela me deu altas dicas assim para eu conseguir lidar melhor com os desafios do empreendedorismo, como gravar vídeo e como mexer com o Instagram. Inclusive, quero deixar aqui para vocês o meu Instagram, é @FrancieleSilveira. Quem puder, me segue lá. Lá eu compartilho com vocês um pouquinho da minha vida pessoal, da minha vida profissional na estética, um pouquinho do hospital, da vida dos pacientes oncológicos. Então, a gente fala um pouquinho de tudo lá, tá? Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Fiquem com Deus. E sonhem alto e busquem a realização dos seus sonhos. Tenha certeza que o que está no seu coração é possível de ser realizado. Confie, acredite e vá em busca. Um beijo.